Eu sinto que há uma crescente indisposição do poder do pensamento dominante de direita fascista contra o pensamento inteligente, contra a vida cultural. A mediocridade instalada, ela não quer ser ameaçada, ela quer se sentir a única verdadeira dona da verdade. O inimigo a ser combatido tem nome e se chama inteligência. Alô, meus amigos do Vila Virtual. Estamos diretamente do Cabaré dos Novos, do Teatro Vila Velha. O teatro, nesse momento, está fechado em decorrência da pandemia. Estamos tomando todas as precauções, segundo recomendam as organizações de saúde. Mas nós estamos hoje aqui no Cabaré dos Novos para iniciar uma série de conversas, bate-papos com pessoas, artistas de variadas linguagens. A gente quer saber sobre os futuros possíveis para a sociedade brasileira, para o teatro brasileiro, para a cultura. A gente vai conversar com artistas, com intelectuais, produtores de cultura, que possam nos dizer sobre caminhos possíveis para o Brasil nesse momento. O Brasil tem sido tomado por uma onda reacionária muito violenta. Nós vemos na sociedade e em altas instâncias de poder o ressurgimento do fascismo. Organizações civis, movimentos sociais, grupos identitários, partidos de oposição têm se mobilizado para fazer um levante contra os ataques que têm sido desferidos contra a sociedade brasileira, contra os nossos direitos, os direitos humanos, os direitos civis. A nossa pergunta é: qual é o papel dos artistas nesse contra-ataque? Senhoras e senhores, hoje a gente conversa com um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ele é ator, diretor, encenador, mas prefere-se dizer um homem de teatro. 83 anos de idade, mais de 60 dedicados à vida no teatro. Senhoras e senhores, eu converso com Amir Haddad. Bom dia, Amir. Seja bem-vindo ao Teatro Vila Velha, seja bem-vindo ao Vila Virtual. Que bom estar voltando ao Vila Velha, ainda que virtualmente. Mas eu estive aí, vivi momentos intensos da minha vida nesse teatro, trabalhando aí com o Márcio Meirelles e com todos os funcionários do teatro na época. Foi um momento importante da minha vida. De volta, Vila Velha. Que bom. Seja bem-vindo, Amir, ainda que virtualmente. Muita saudade de você, que bom te ver, mesmo que seja através dessa tela. Agora, a nossa vida, enquanto durar essa quarentena, é essa. Né? Nós vamos falar pelos computadores. Mas isso tem reduzido também algumas distâncias. Né? Eu estou aqui na Bahia, você está no Rio de Janeiro, e nós podemos nos falar. E bater esse papo. Amir, eu queria te perguntar sobre esse momento do Brasil. Né? Muitas responsabilidades se colocam para nós, artistas, num momento de perseguição às liberdades. Nós que trabalhamos com a liberdade, que é o nosso material primeiro, né? A matéria-prima do nosso trabalho. E quais são as responsabilidades que se colocam para nós e de que maneira que a gente precisa reagir nesse momento? Miguel, essa é uma questão delicada, porque o simples exercício da nossa atividade já nos garantiria e garantiria ao país uma sobrevivência razoavelmente satisfatória dentro da indigência e a precariedade de tudo que nos envolve, tanto a nós aqui no Brasil quanto no mundo inteiro. O mundo está mal. Eu já muitas vezes vivi um momento em que o mundo estava bem e eu estava mal. Muitas vezes eu acordei um dia lindo e eu péssimo. Eu falava, meu Deus, o mundo está lindo e eu não tenho condições de aproveitar. Agora, Miguel, muitas vezes, quase todo dia, eu acordo, eu estou ótimo e falo, meu Deus, o mundo está mal, eu não tenho o que fazer com o meu bem-estar. Então, é uma situação bastante difícil. Agora, o exercício da nossa atividade certamente pode ajudar esse mundo a melhorar. E aí também entra uma questão, Miguel, você falou do crescimento do fascismo, das organizações de extrema-direita dentro do país. Isso é uma coisa bastante
assustadora. Assustadora no sentido de que qualquer manifestação de inteligência é considerado como um alerta de ameaça total para o pensamento autoritário de direita vigente no país. Então, e eles têm aquela lei de segurança nacional: localizou o inimigo, elimina. Uma coisa que vem da ditadura: localizado o inimigo, vai lá e extermina esse inimigo. É esse o pensamento. É a lei de segurança nacional que está na cabeça dessa gente que está no poder e de seus sequazes, seguidores, adeptos, não é? Desse momento triste da vida brasileira e inevitável. Então, eu sinto uma ameaça muito grande no ar, entende? Eu estou louco para chegar o momento de voltar às ruas. E a gente sempre foi para as ruas e nunca tivemos uma ameaça real nas ruas por parte de polícia, ordem pública, essas coisas todas. Agora, do jeito que as coisas vão andando, eu tenho a impressão, se um desses sectários enxergar um artista de rua se manifestando, eles são capazes de ir lá agredir, porque qualquer sinal de inteligência é considerado uma manifestação de uma possível infecção perigosa para a vida deles. Então, eu vejo a vida cultural, o pleno exercício da vida cultural calmo, livre, seria altamente útil para a vida do país nesse momento. Mas é essa vida simples, a simples existência de pessoas inteligentes se transforma numa ameaça para o poder dominante, porque é a coisa insuportável para eles, é a inteligência. A luz é igual o diabo que não suporta a luz. Não é? Qualquer tentativa de iluminar a escuridão é muito assustadora. Então, a mediocridade instalada, ela não quer ser ameaçada, ela quer se sentir a única verdadeira dona da verdade. E a inteligência não tem lugar aí. A brutalidade, a estupidez, a mediocridade, a mesmice, a superficialidade, isso tudo tem o caminho aberto. Mas qualquer coisa mais profunda, como a inteligência é a palavra intelligere, né, Miguel? É ler dentro. Qualquer coisa com a possibilidade de ler dentro assusta aqueles cujo interior não pode e não quer ser lido. Então, nós somos uma ameaça. No momento que nós somos uma ameaça, não somos maioria e não temos poder, nós estamos certamente ameaçados pelo poder que não gosta da inteligência. Eu sinto que há uma crescente indisposição do poder do pensamento dominante de direita fascista contra o pensamento inteligente, contra a vida cultural. Eu sinto que isso deverá aumentar cada vez mais. E o ministro de Cultura que botaram lá, as diretrizes que ele está dando para a sua gestão, o controle de tudo quanto é manifestação que ele quer fazer, ou nomear um general para a Funarte. O inimigo a ser combatido tem nome, e se chama inteligência. Então, Miguel, eu vou começar a comer capim para passar para o burro, entende? Para descobrir as minhas maneiras de sobrevivência. O que deveria ser uma coisa proativa para frente, que é a nossa vida, de repente você tem que se voltar a resistir. Eu vivi 25 anos disso na ditadura, né, Miguel? E fiz aquele espetáculo, Dar não dói, o que dói é resistir. E, embora a gente não tenha uma ditadura militar declarada como teve, a gente tem uma forma de opressão sutil, perversa, cruel, disseminada pela sociedade. Não precisa vir nenhum agente policial ou militar para te inibir. O cidadão do lado, ele pode estar preparado, entende, para te agredir de alguma maneira. Então, isso é muito, muito difícil, assustador. Eu tenho medo da gente estar entrando num momento difícil da vida inteligente do país, porque a vida estúpida do país
está fortalecida. Isso é um projeto, né? Você está falando de um projeto também das pessoas que estão no poder. Mas essas pessoas também têm um apoio grande de uma parcela considerável da população, né? Que elegeu esse homem. Claro. A que você acha que se deve essa disseminação dessa negação da inteligência? Porque, além de um projeto de poder e de controle social, o que mais que pode estar interferindo? Muita gente boa da sociedade, gente do povo que está aí abraçando esse projeto. O que leva essas pessoas? É um problema cultural? É um problema educacional? É manipulação política? O que arrebanha as massas assim para um projeto fascista? Miguel, é uma pergunta difícil de responder, né? Mas uma sensação que eu tenho é que explica a nossa surpresa diante disso e, de alguma maneira, explica isso, é que nós sempre idealizamos um pouco a vida brasileira, não é? A gente idealizou um pouco o povo brasileiro, a índole brasileira. A gente sempre teve essa coisa que com essa gente brasileira, essa mestiçagem brasileira, sempre teve uma ideia de que a gente era, por natureza, bom, até os melhores do mundo. E está vendo que não é assim. A gente está vendo que não é assim. De repente, as elites estão se rebelando com a sua verdadeira cara. As elites brasileiras sempre foram extremamente cruéis, sempre foram muito distantes da população. O Brizola dizia que as elites brasileiras se comportam como um invasor que conquistou o país e trata a população como povo invadido. Então, mantém sufocado. Aqueles que aderirem aos invasores, esses daí poderão ter benesses. E a gente sabe que não falta adesismo, a gente sabe que não falta e que tem um lado do coração do povo que se identifica com isso que está aí. Tem gente que até hoje fala saudades da ditadura, sem saber nem direito o que é a ditadura, achando que precisa ser assim. O gesto do presidente da República é um gesto apoiado por muitos brasileiros. A grosseria dele, a fala direta, que parece que é do homem honesto, entende? Mas é pura grosseria. Então, o povo admira. Se você começar a cuspir no chão, eles podem achar que eles cospem também, isso é bem legal. Então, eu acho que esse governo que está aí trouxe à tona um lado da população brasileira muito ruim, que já existia e que não se manifestava, não tinha coragem de se manifestar, não se atrevia a se manifestar diante do pensamento progressista que avançava, mas eu tenho a sensação que eles sempre estavam olhando meio de lado para isso tudo, para os períodos, para os mandatos dois do Lula, da Dilma, que eles sempre estavam meio de lado e foram para a rua protestar contra a Dilma, entende? As passeatas contra a Dilma no Rio de Janeiro, eu ficava muito angustiado, estava ali no ventre daquela passeata, estava o ovo da serpente do fascismo. Aquelas passeatas que passavam aqui pelo Rio de Janeiro, falando mal da presidente, pedindo a renúncia ou destruição do presidente, apoiando os pensadores de direita todos, aquelas passeatas, o povo brasileiro do Rio de Janeiro que apoiaram o golpe, eles andavam com o ovo da serpente na barriga. Aquelas passeatas passavam, eu me lembro ali na rua vendo, entende? E falando com vocês, com os atores, e tinha alguns que achavam que deviam ir, que estavam fazendo um movimento político justo, protestando contra alguma coisa que não gostavam, já manipulados. E dentro eu falava, está aí, a semente do fascismo está na barriga dessa serpente, que está andando pelas ruas do Rio de Janeiro, está andando pela Presidente Vargas, está andando pela Avenida Rio Branco, entende? Pedindo
a destituição da presidente. É o fascismo que está vindo, e veio com aplauso. E tem uma coisa também, né? Agora parece que a gente tem uma imprensa que discute essas questões, que não é igual. Isso é outra coisa que não é verdade. Assim como a população brasileira tem esse sentimento fascista e as elites têm demais, a imprensa brasileira toda é representação do pensamento das elites brasileiras. Nenhum jornal brasileiro tem realmente a causa do povo nos seus princípios. Não tem. A imprensa brasileira é reacionária, entreguista, representa os piores interesses do capital, então também não está nem aí. E a campanha que os jornais e as televisões fizeram foi muito grande no momento do afastamento do Lula para evitar e ter a eleição do Lula, e trouxeram lá do fundo do baú essa monstruosidade que traz dentro dele esse conceito de que o inimigo tem que ser eliminado. Ele falava isso antes, a ditadura tinha que ter matado pelo menos 30 mil. O mal da ditadura foi que não matou, só torturou. Esse homem foi catado e trazido, mas não foi trazido pelo povo, foi trazido pela imprensa, pelas elites que fizeram a eleição dele, bombardearam o Haddad e colocaram esse homem no poder. Então, quando eu vejo os jornais reclamando, falando mal do governo, eles é que fizeram isso. Eles é que fizeram isso, nem têm coragem de fazer autocrítica e nem farão autocrítica, porque, no fundo, apesar de reclamarem, eles estão concordando, eles preferem isso do que um governo progressista, porque eles representam o pior pensamento das elites da vida pública brasileira. Então, é muita coisa que explica isso tudo que está aí. Na verdade, tudo que está aí explica essa ascensão do fascismo, entende? Tudo que está aí não explica a nossa existência, não explica a nossa sobrevivência, não quer explicar e vai tentar nos eliminar. Vão tentar nos eliminar. Nós somos o inimigo a ser eliminado. Não existe comunismo, não existe nada, entende? É inteligência. Falou que é inteligência, é maconheiro e é esquerdista. É perigoso. E, nesse sentido, quais são as medidas que a gente precisa tomar? Quais as atitudes possíveis? Né? A gente, ainda mais com essa pandemia, a gente de mãos atadas, né? Como é que a gente se organiza? Com que grupos a gente pode contar, se somar? Como é que a gente se põe em movimento? Eu acho que essa é uma questão muito difícil, porque tudo dificulta isso. Estou querendo lembrar uma música que eu lembrei ainda há pouco. Ninguém que lembrou. Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria. Entende? O abandono da população pelo poder é tão grande que a população está absolutamente no desgoverno. Então, a gente não vê nada se organizando. O espaço público está interditado, né? Que é o lugar para ir para manifestações. Eu vi há um mês atrás, o Hugo Rodas fez uma manifestação bonita em Brasília, lá na rodoviária de Brasília. Eram uns 100 atores, talvez, segurando uns corações em forma de balão e dizendo que quando tinham morrido 30 mil pessoas com a pandemia, dizendo que esses 30 mil tinham alguém que chora por eles, para chamar atenção para essa morte. Então, eles foram para a rua, eram bonitos, andando todos de branco, soltaram aqueles corações. É uma coisa emocionante. Eu fico pensando, seria bom fazer uma coisa como essa, não está na rua. Eu estou pensando aqui em fazer, juntar todas as pessoas que acompanham o Tá na Rua inteiro, ir para a rua e fazer isso. Entende? Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria. Para despertar a população
para o momento que nós estamos vivendo, e pode ser que seja esse o sentimento da população também. Mas não é uma mobilização fácil, não está fácil. Ao mesmo tempo, à medida que vai se radicalizando essa violência sectária dos grupos de apoio ao poder estabelecido do país, eu estou sentindo que nós, as pessoas da parte criativa, estão começando a sentir a necessidade de se ver, de se encontrar. A gente não tem nenhuma organização, a gente não está filiado a nenhuma organização partidária, nenhuma organização civil que nos congregue, entende? Então, nós vamos ter que descobrir a nossa forma de organização, de encontro, de manifestação, no momento desse, em que estamos todos confinados. Todos confinados. Então, essa semana, aqui, nós não está na rua, nós vamos começar a pensar como é que a gente faz para sair um pouco para a rua, passar pela rua, entende? E fazer uma afirmação de vida, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Agora, eu não vejo isso acontecendo de uma maneira organizada, sistematizada no resto do país. Mas eu imagino, assim como nós estamos sentindo, como é que a gente faz, deve estar todo mundo sentindo. Nós já estamos no 4º ou 5º mês desse isolamento, né, dessa pandemia. Então, eu acho também, chega nesse momento e não tem perspectiva nenhuma, você começa a falar, pô, está demais, alguma coisa tem que ser feita, não dá para ficar passivo esperando o vírus ir embora, ele não vai embora, ele vai demorar ainda bastante para ir embora. Se a gente não se mexer agora, quando ele for embora, não adianta mais nada, nós já estamos entrevados, entende? Tamanho isolamento que a gente tem vivido. Então, eu acho que esse momento é um momento crucial de todos nós, em todos os lugares, começarmos a pensar qual é o exercício que nós temos que fazer nesse momento para nos mantermos vivos. Sim. E que possibilidade a gente tem de comunicação, de nos falarmos, entende? Então, no momento que eu estou aqui, abrindo com vocês aí, do Teatro Vila Velha, uma série de encontros com pessoas, eu sinto que isso faz parte desse movimento de alerta, de nos chamarmos a atenção, de nos juntar, falar, preste atenção, não é uma coisa inofensiva que está acontecendo, não é. O vírus está acompanhado do verme, entende? Você lida bem com o vírus, mas com os vermes é muito mais complicado, muito mais complicado. Então, a gente tem que sair, começar a sair da toca, se falar, se encontrar. Essa iniciativa aí do Teatro Vila Velha é uma ótima coisa, e não é uma coisa que parte do Rio de São Paulo, é uma coisa que parte da Bahia e distribui para o Brasil inteiro. Eu espero que mais iniciativas dessas aconteçam. Aqui na nossa parte, o Está na Rua vai tentar fazer esse movimento. Se eu morresse amanhã de manhã, minha falta ninguém sentiria, para alertar as pessoas que elas podem estar mortas e não estão se dando conta. Entende? E não interessa a ninguém que essa população esteja viva. Quanto mais mortas estiverem, melhor para a ignorância, a brutalidade que está estabelecida no poder. O que interessa para a vida, quando nós temos, nas áreas de cultura, por exemplo, pessoas como essas que o presidente nomeou para a FUNARTE e para a Secretaria de Cultura, entende? Que anunciam as medidas que estão anunciando. Não são pró-cultura, são atitudes de castração e inibição da vida cultural do país. Amir, eu queria aproveitar, então, que você está falando sobre isso, esse contato que a gente está podendo fazer, e queria chamar o Márcio para conversar um pouco com você, ele está aqui com a gente online, e estou aqui também com Clara Torres, da Companhia Teatro dos Novos. Aí ele. Almir Andrade. Aí o Papai Noel. Para a gente bater um papo... No momento, nós somos o inimigo público número 1. Isso. A inteligência é o inimigo do Brasil nesse momento.
do Brasil oficial, do poder público, Brasil político, e de uma boa parte da população, que tem uma péssima ideia do que é vida cultural, do que é ser artista. Não é? Tem o lado medíocre da população brasileira, que foi e está sendo mobilizado permanentemente. E a nossa tarefa é grande. Não é nem de atacar a burrice, é de sobreviver aos ataques da burrice. Né? Eu me sinto acuado, Márcio. Acho que a nossa tarefa é continuar a fazer, continuar a pensar, continuar a falar, até que alguma coisa aconteça, né, de positivo nesse país. E no mundo, porque isso é em escala global, não é só no Brasil. Certamente. Isso vem de fora também, quer dizer, toda essa movimentação, toda essa inteligência perversa que está monitorando e mobilizando e manipulando todas essas situações que você descreveu aí, não são necessariamente daqui. São fomentadas e são incentivadas por forças também e por elites de fora, né? Eu concordo totalmente com você e acho que é isso. E acho, Márcio, ampliando mais, nós estamos vivendo o final de uma civilização. Isso. E eu sempre fui meio esse profeta do Apocalipse. Eu sempre anunciei o final de uma civilização. Nas minhas reuniões com os artistas públicos da Lapa, não está na rua, eu anunciava o fim do mundo. E eu dizia, não quero salvar nada desse mundo. É uma derrocada, está indo ladeira abaixo e deixa aí, não tenta salvar nada. Nós temos que estar vivos para, quando tudo isso ruir, ter alguma coisa viva para construir uma outra possibilidade, uma outra civilização. Então, eu sinto que nós estamos vivendo o final de uma civilização, não só aqui, a civilização ocidental, para dizer, não somos só nós. O mundo inteiro está seguindo, né? A civilização cristã ocidental está vivendo os seus últimos momentos. O que tem de diferença, Márcio, é que eu achava que eu ia ficar igual Nero no alto da montanha tocando harpa enquanto Roma pegava fogo. Eu ia ficar ali curtindo o incêndio de Roma, feliz da vida lá em cima, louco, igual Nero e Roma incendiando. Mas não tem como você estar no meio dessa derrocada. Não tem como você também não ser chamuscado pelas chamas desse grande incêndio. Agora, eu acho, como você fala, é o mundo inteiro e é o fim de uma civilização. Não é? A representação maior dessa civilização, que são os Estados Unidos, vê a situação deles lá, como é que está. Em todo lugar, esse clima, essa decadência perseguida. A Europa parece que resiste mais porque tem uma vida cultural melhor, mas também está no caminho do final de uma civilização. E você não pode viver uma decadência com avanço. Se você tem avanço, já não tem mais decadência, você já está em outro momento. Mas você está vivendo uma decadência, certamente são as coisas piores que eu vi. E todas as decadências, elas vêm com o recrudescimento da concentração de poder na mão de poucas pessoas. Porque a coisa é perigosa, os valores se diluem, não tem como segurar, então é preciso concentração de forças, os interesses dos pequenos grupos se juntam para tentar defender isso que está indo embora. Então, é sempre totalitário. Todo final de civilização é totalitário. Se você for olhar como que a Grécia se acabou, como é que a Roma se acabou, sempre foi mal. Não ficaram bem para acabar. Para acabar, você tem que ficar mal. E nunca foi em ambiente democrático, de liberdades individuais e de exercício de plena cidadania, que uma civilização se desfez.
ela sempre se desfez no meio de uma tragédia social. São os valores que nos mantinham, não nos mantêm mais. Entende? E como manter isso, como nos segurarmos enquanto a roda da fortuna desce rapidamente ladeira abaixo. Então, não tem perspectiva de ser melhor. É ruim aqui e é ruim no mundo inteiro. E é o fim de uma civilização. O que vem pela frente, não sei dizer. Ninguém sabe. Mas certamente estamos vivendo um final. E certamente também, Márcio, eu não quero salvar nada do que está aí. Não me interessa nada. Os últimos anos eu corri por fora. Nenhum desses valores que estão indo embora se interessaram por mim ou eu por eles. Eu sempre fui desconsiderado por isso que está rodando. E eu também sempre desconsiderei isso daí, porque eu não quero afundar com eles. Agora, eu vou descobrindo as minhas possíveis maneiras de sobrevivência. É a civilização cristã ocidental que está indo, cartesiana, racional, que está há 100 anos está sendo anunciado o seu fim. Né? O Nietzsche, há 100 anos atrás, anunciou o final, né, dessa civilização, dos transmundanos, daqueles que vivem com a cabeça mergulhada na areia movediça das coisas celestes, né? E que não restitui a terra, uma cabeça terrena que restitui o valor da terra. Então, isso terá que ser visto e conquistado, né? Mas, por enquanto, vivemos esse final, né? Amir, você diz, né, que tem esse discurso sempre apocalíptico, você gosta dessa profecia, mas você, ao mesmo tempo, é uma das pessoas mais esperançosas que eu conheço. É verdade. Como é isso? E qual é a esperança possível diante de todo esse fim? Eu acho, eu sou esperançoso por causa da minha crença do cidadão, do ser humano que eu tenho. Eu não tenho crença nas instituições. Eu não acredito nos valores políticos que determinam a nossa vida. Disso daí eu sou absolutamente descrente. Acho que nunca vão resolver nada, nunca resolveram, pelo menos para o mundo que eu sonho e penso. Eu tenho confiança muito grande na história do ser humano, mas nas instituições, nesse mundo que está aí, eu sou absolutamente pessimista a esse respeito. Eu não paro de acreditar que o homem é uma coisa a ser superada, entende? A ser melhorada, a ser avançada, que nós temos muita coisa para fazer, entende? Agora, não acredito que sejam as instituições que vão fazer isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu acredito demais em cada um de nós, eu desacredito tudo que seja um sistema que vá nos organizar, esse sistema que está aí. Eu descreio dessas organizações. Isso aí já me valeu muita bronca dos amigos de esquerda, militantes partidários e tudo isso, entende? Já fui muito amaldiçoado por essas causas, de ficar num lugar, num limbo, não é nem esquerda, nem direita, aí não tem apoio de ninguém, não tem ajuda, está na rua, vive há 40 anos dos seus próprios recursos. Né? Nós só temos essa casa na Lapa, que é um resultado do governo Brizola. Na minha opinião, foi o último governo importante que a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro teve. Né? Depois do Brizola, nada mais. Ele foi destruído, foi massacrado, foi levado à morte pelas forças reacionárias, mas ele fazia uma coisa interessante. Os CIEPs, o projeto de educação dele, era uma coisa interessante. Assim que o inimigo político ganhou o poder, a primeira medida do Moreira Franco, quando se elegeu, a primeira foi acabar com os CIEPs.
acabar com as escolas de tempo integral. Os CIEPs, que ficava com o aluno de 7 da manhã às 7 da noite, passou a funcionar em 3 turnos. Entende? Acabou vida cultural, convivência, coletividade, alimentação de qualidade, tudo, recreação importante. Eu trabalhei muito nos CIEPs, entende? Você integrar a escola com o bairro onde a escola estava. Os CIEPs eram uma coisa efervescente, alunos de classe média deixavam as escolas particulares para ir estudar nos CIEPs. Essa coisa que dava muito certo. Essa foi a herança política que o governo Moreira Franco recebeu do governo Brizola. E foi aí que ele atacou. O primeiro gesto dele foi acabar com as escolas de tempo integral. E os CIEPs, que atendiam uma turma o dia inteiro, com todo tipo de atendimento, passou a ter 3 turmas por dia. As classes abarroadas, o ensino de péssima qualidade, os professores sem condições e os alunos jogados na rua assim que terminava a aula. E é isso que está o Rio de Janeiro hoje. Isso que está o Rio de Janeiro hoje. Que o Darcy Ribeiro falava, se a gente não melhorar as escolas, a gente tem que melhorar as cadeias. Ou melhoramos as escolas do Rio de Janeiro, quando eles fizeram o CIEP, ou então vamos ter que investir na construção de presídios. E o Rio de Janeiro escolheu melhorar as cadeias. Nem melhorou tanto, mas elas estão abarrotadas de jovens brasileiros abandonados, sem caminho. E se fala em violência, droga, tráfico de droga, tudo isso que as elites sabem muito bem como lidar com isso, tiram proveito disso, entende? E estão bem. Então, não dá para ser otimista diante de um quadro desse, mas também não dá para ser pessimista e achar que nós, seres humanos, não saberemos resolver essas coisas. Nós estamos condenados a resolver essas coisas. Eu estive olhando lá uns arquivos celestes, tem lá pessoas encarregadas de melhorar o mundo. Eu vi lá o nome do Márcio Meirelles, não sei se você conhece. E tinha lá no lugar o seu nome também, Miguel Campilo. Eu falei, eu conheço essa gente. Ele falou, pois é. Entende? É isso que a gente está aguardando, um trunfo para a construção de um mundo melhor. Eu falei, nossa senhora. E o governador Witzel fizeram uma cara feia para mim. Falei, e o prefeito Crivella? Quase me mataram. Eu falei, você está louco? Como é que você vai estar esperando que essa gente vai fazer alguma coisa? Liga para o Márcio Meirelles. Aí eu falei, essa é melhor. Ele sabe. O pessoal que manda sabe, ele não quer interferir, né? Ele sabe que a gente tem que fazer. Então, Amir, a esperança é a última que morre? Não, eu acho que a esperança é a penúltima que morre. Depois dela, morre o ator, morre o teatro. Entende? Não há como você viver, ser ator e fazer teatro sem esperança. Então, ela morre, no dia seguinte morre o teatro. Então, também uma forma de fazer as coisas avançarem é fazer o teatro, porque o teatro é um alimentador da esperança. O teatro é a possibilidade de que as coisas se transformem, se modifiquem, vão adiante, que as coisas sejam de um jeito e possam ser de outro jeito. E eu acredito demais no teatro como uma linguagem restauradora da esperança, porque ela repousa na esperança. Por isso eu digo sempre, a esperança é a penúltima que morre. Morta a esperança, está morto o teatro, está morto o ser humano, está morto tudo. Ela não pode ser a última que morre. Enquanto houver esperança, há esperança. Não havendo esperança, começam a morrer os seres humanos, entende? Começa a morrer o que nós temos de melhor. O que faz a gente andar é esperança. O que nos movimenta é acreditar que as coisas são assim e podem ser melhores. Não há um ator, o pior que ele seja, o pior, Miguel, Marcos,
o mais ignorante, o mais alienado de tudo. Não há um artista de teatro que não tenha utopia na cabeça e no coração. Cada um de nós que fazemos teatro, o que nos anima é uma ideia da possibilidade de um mundo melhor, onde as pessoas se entendam, onde as linguagens estejam ao alcance de todos, onde haja o encontro, horizontalidade, a verticalidade seja comum a todos. Quando um se eleva, todos se elevam, não haja verticalidade unilateral, entende? Então, ou nos salvamos todos, ou estamos todos perdidos. Ou não pode haver salvação individual. Sim. Houve um tempo em que eu fui rico e belo e jovem, livre e feliz. E eu sempre amei a vida. Eu cruzei a terra, atravessei desertos e mares, subi montanhas, quis ver a terra dos homens. E sempre tive em mim essa forma de amor. Eu acreditava nos homens. Sim, é por isso que me cortaram os dedos, porque escrevi que o homem belo. Sim, é por isso que me furaram os olhos, porque vi que o homem é um verdadeiro milagre. Sim, é por isso que me arrancaram a língua, porque disse que o homem tem o direito de ser feliz. Sim, é por isso que me perfuraram os tímpanos, porque eu ouvi a música da beleza da alma humana. Um dia, 3 homens vieram do norte. Eles me disseram: vamos matar seus animais e vamos queimar sua casa para que você pare de dizer que acredita no homem. E eu não disse nada. Nada. Mas no meu coração tinha uma voz que gritava mais forte que eu: sim, eu acredito no homem. Então os 3 homens do norte mataram meus rebanhos e queimaram minha casa. Então, ainda acredita no homem? Perguntavam-me. E eu arranhei meu rosto e rasguei minhas roupas e enfiei minha cabeça no pó, pois queria voltar a ser pó. Chega. Eu não acredito mais no homem. Eu juro, eu não acredito mais nesse lixo que é o homem. Mas ao mesmo tempo, os meus soluços me traíam, pois havia uma segunda voz nos meus soluços que dizia: o homem é, apesar de tudo, o fruto da razão. Só ele no universo sabe o que é a poesia. E eu não sei porque os meus gritos, os meus soluços, as minhas lágrimas e o meu próprio sangue me traíram de novo e de novo, como também o ar que eu respirava e o vento que levava minhas palavras. Foi o vento, talvez, que espalhou de novo e de novo o eco da minha segunda voz. Amir, eu vou ter que encerrar. Eu queria te agradecer demais o papo com você, queria agradecer a sua disponibilidade, queria agradecer a sua oportunidade de fazer essa ponte Rio-Bahia, da gente conversar, articular ideias, pensar possibilidades para o futuro, pensar pontes possíveis entre nós em todo o país, para organizarmos um contra-ataque a todos os ataques que a gente tem sofrido. Pensarmos essas pontes e falar com você é inspirador e é um dos caminhos para a gente começar a pensar. Muito obrigado. Obrigado demais, Amir. Seja sempre bem-vindo ao Vila Velha e bem-vindo ao Vila Virtual agora, ao nosso canal nas redes sociais. Obrigado demais por abrir esse programa com a gente. Eu tenho que agradecer demais. Eu fico honrado, feliz, satisfeito de estar nesse lugar tão querido por mim, com gente com quem
eu tenho a maior afinidade, Miguel. Eu acho que isso pode ser o começo de alguma coisa. Quem sabe o Vilaí na Bahia, ou está na rua aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe a gente vai descobrindo formas de comunicação e de contato. Quem sabe isso vai avançando e outros grupos, em outros lugares, a gente vai começando a sair do isolamento e nos fortalecemos num diálogo entre as várias possibilidades culturais do país. Tomara que isso seja o começo de uma coisa muito boa. Agradecer muito a você, meu querido amigo de muitos anos, agradecer a Clara, agradecer ao Márcio Meirelles, o prazer de estar vendo esse velho amigo aqui, de cabelos tão brancos quanto o meu, mas ele é mais novo que eu. É que eu estou bem conservado. Você está ótimo. Amigo, eu queria agradecer também. Um prazer imenso estar aqui com várias gerações. Eu vindo um pouquinho atrás, foi uma aula para mim hoje e uma inspiração para manter a esperança, porque seja na rua ou seja aqui, né, no espaço físico, a gente precisa fazer o teatro resistir, mesmo depois da esperança. Então, muito obrigada, de verdade. Prazer, Clara. Obrigadão, Amir. O Vila está na rua. Obrigado. E olha, está na rua, está no Vila, viu, querido?